Boa noite, Verônica Barreto. Boa noite, Liz Pestana. Boa É com grande noite. alegria que a gente começa mais essa conversa de sábado de hoje, tendo a satisfação de receber essas duas pessoas especiais na nossa sala. E quero agradecer, a princípio, a presença de todos os colegas e os amigos, né? Nossa live vem ficando cada vez mais profissa, né? Você vê que agora tem até uma abertura que entra antes. Copiei de quem? Da live do Gilberto Gil ontem, que foi estreada no YouTube, né? Então ficou assim 10 minutos com uma propaganda, pena que a minha ficou sem som, né? Não tenho a devassa para me ajudar, ficou sem som. Mas enfim, com a certeza de que a gente vai chegar lá um dia, a gente vai conseguir colocar som aí e fazer alguma coisa bem melhor. Gente, que alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que sábado à noite é sempre um dia mais confuso, né? Mas o agradecimento da Tenda São Lázaro e de todos os amigos dessa casa a vocês pela possibilidade da conversa de sábado de hoje, né? E quero agradecer muito amorosamente a vocês duas, essas mulheres maravilhosas, por essa noite que a gente vai começar. Estamos às 8 horas da noite, né? Como horário combinado que a gente sempre tem. Quero, em nome do nosso Pai Oxalá, agradecer a Deus pela noite de hoje, pedir que essa live encontre a todos em paz, em saúde nos seus lares, e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada uma das pessoas que entrarem nessa live, inspirando a essas duas mulheres tão guerreiras, tão queridas, para que as palavras que sejam emitidas nessa noite sejam de paz a todos os lares, de felicidade e de alegria. Boa noite, Liz Pestana. Boa noite, querido. Uma noite abençoada para todos nós. É um grande prazer, Fernando, Verônica, e a todos que estão nos assistindo, né? É com muita felicidade que estamos aqui reunidos, né, para poder dialogar um pouquinho sobre as nossas profissões, sobre, né, a nossa vivência agora pandêmica, né? E estou muito feliz, né? Espero poder Bom, contribuir, espero poder contribuir um pouquinho, né, com as tenho nossas certeza que vai. Tenho vivências e certeza que dividindo, vai. né, com vocês um Claro, pouquinho. com certeza. Boa noite, Verônica Barreto, querida, amada, bênção, irmã. Boa noite, gente. Boa noite, povo bonito. Ai, que delícia de estar aqui, mesmo que seja virtual. Gente, uma boa noite. Fernando, meu irmão querido, muito obrigada pelo convite, tá bom? Que isso, nós te agradecemos. Que Deus abençoe a todos, a todos. Estamos com muita saudade de abraçar forte, mas o momento pede distância. Mas a gente é sempre unido, mesmo distante em tempo. Tempo não existe para nós. Coração sempre junto, né? Então, gente, quero dar uma boa noite a todos os meus amigos aí, pedir bênção a meus mais velhos, né? Olha o Pedrão aí. Pedrão, trouxe sua mãe para mim, hein? Olha ela aí. Ana, um beijão, sejam todos bem-vindos, obrigado pela live de hoje. Para a gente começar, eu queria fazer uma leitura. Vocês me dão licença um minutinho? Posso fazer uma leitura, Liz? Posso fazer uma leitura, Verônica? Lógico, então, vai lá. Claro. Preparei aqui para a gente fazer uma observação. Bom, gente, nossas convidadas de hoje, Liz Pestana e Verônica Barreto, como já apresentei a vocês, né? Falar um pouquinho da Liz. Liz é psicóloga hospitalar, trabalhou ao longo de 18 anos em unidades de saúde pelo Estado e município do Rio. Hoje coordena a equipe de psicologia do Hospital da Região Oceânica de Niterói, onde luta pela humanização dos seus pacientes. Enfrenta a dificuldade do acolhimento, aos óbitos diários e aos entraves institucionais da saúde em tempos de pandemia. Conheci nossa convidada há 3 semanas atrás em uma live que meu amigo Bruno Ribeiro fez sobre os aspectos emocionais em tempo de pandemia, com várias convidadas especiais, quero mandar um abraço a todas, inclusive. E naquela live, Liz, você afirmava que a pandemia também era um objeto de estudo interessante para a psicologia, pois ela desencadeava, frente à nossa emoção, determinados processos de reações afetivas agudas, como os sentimentos associados ao medo, angústia, pânico, etc. Tem algumas frases interessantes que você disse, e eu peguei algumas das suas afirmações e eu queria trazer para o nosso público, tá?
Nunca na história da humanidade o ser humano teve tão rapidamente que se reinventar na própria rotina diária. Liz Pestana. Somos seres singulares. Cada pessoa carrega em si a sua própria história e como ela vai experienciar essa vivência muito única. Pois a pandemia é uma coisa muito desgastante, muito angustiante, e é possível achar um outro caminho e fazer dessa experiência ruim um aprendizado para crescer dentro do caos. Verônica, eu te apresento depois. Eu queria devolver a live para minha querida Liz Pestana, já com a primeira pergunta. Liz, qual foi o dia mais importante da sua vida? Bom, de novo, né, uma grande alegria estar aqui com vocês. Né? Você fez um resumo da nossa outra live, né, com o Bruno. Um abraço para o Bruno, para a Lorena, né, para todos. Uma pergunta interessante, que a gente está falando de vida, né? E nesse contexto pandêmico, né, o que a gente pode trazer de diferencial para as nossas vidas é um olhar um pouquinho para dentro, né? E o dia em que eu pude experienciar um afeto, né, que me tomou, né, e que me tocou bastante na minha vida, sem dúvida, foi o nascimento do meu filho, né, dos meus filhos, né, especificamente do meu filho mais velho, Gabriel, né, e eu quero dizer que antes da gente existir, a gente já é um ser desejante. Então, antes de eu ter esse corpo, né, eu já tenho um objeto de desejo. E ao longo da nossa existência, a gente vai desejando a vida inteira, né? Eu acho que nesse momento agora de pandemia, o desejo maior de todos os brasileiros e do mundo inteiro é que a gente consiga encontrar um cientista iluminado por Jesus que nos tire dessa angústia por uma cura para a Covid-19, né? Para uma vacina, né? E aí, como ser desejante, eu vou contar um pouquinho da minha história. E eu gostaria de falar que o afeto e o amor nos move sempre. Então, o dia mais importante da minha vida foi quando eu experienciei um amor diferenciado, que é o amor materno. Um dos dias mais importantes da minha vida, né? E eu gostaria de trazer uma reflexão para todos sobre um autor que eu conheci muito jovem, chamado Leo Buscaglia, né? Ele era italiano, foi morar nos Estados Unidos, e eu, com 15 anos, eu fui apresentada ao Leo Buscaglia com seu primeiro livro que eu li. O nome do livro é Vivendo, Amando e Aprendendo. E falando de singularidade, esse escritor era uma pessoa que me provocou um sentimento em que eu já tinha dentro de mim, né? Muito jovem ainda. Ele dava aula no sul da Califórnia de amor. Agora veja que ser humano fantástico. Ele, professor, dando aula de amor no sul da Califórnia. Com isso, ele fez vários livros e artigos falando que talvez a gente pudesse ensinar esse sentimento, né? Que tanto nos impacta, né? E falando dos afetos, né? Dos afetos em nossas vidas ao longo da nossa existência, do que nos move, né? Do que nos diferencia, a nossa carreira, as nossas escolhas, né? Não nos afasta do afeto maior que é o amor. E é por amor à nossa profissão, né, que eu e a Verônica e tantos outros profissionais da saúde, né, buscamos diferenciar o atendimento frente às unidades de saúde, né? E por que eu estou falando do afeto, do amor?
porque ele é a mola, né, que nos levanta e nos faz tornarmos pessoas diferenciadas no nosso atendimento, né? Liz, posso te fazer só uma pergunta com relação a isso? Pode. No atendimento íntimo lá, íntimo não, desculpa, no atendimento pessoal que você faz com o seu paciente, o psicólogo ele pode agir tecnicamente, né, segundo conhecimentos adquiridos de faculdade, mas ele também pode adquirir como um ser humano sensível, né? E já aproveitando para dar uma boa noite ao resto da galera que acabou entrando aí, né? Bruno, Lorena, Claudinha, o pessoal que está chegando. Fala para gente, como que é esse atendimento humanizado? O psicólogo pode chegar lá e falar tecnicamente do que ele conhece com aquela pessoa desse momento pandêmico, mas esse feeling de sentir que ali tem um ser humano, na verdade, que está entregue, é tão bacana, é tão bonito, né? Como é que esse amor é desenvolvido em CTI, enfim, nesse momento ruim que a gente está vivendo? Sim, ó. Então vamos falar um pouquinho, entrando no que eu estava desenvolvendo, né? Sim. A psicologia hospitalar, né? E a psicologia focada ainda na terapia intensiva, né? É exatamente buscar essa singularidade, né? Somos seres que temos afetos e somos afetos um dos outros, né? Certo. Quando, Fernando, um paciente busca, né, um atendimento na psicologia fora do contexto pandêmico ou, né, dentro do contexto pandêmico, dentro das unidades de saúde, eu vou no consultório de um psicólogo, de um médico, né? E quando isso acontece nas unidades de saúde, eu vou pela minha própria escolha, né? Quando eu sou acometida por uma doença ou um acidente, né, ou qualquer outro contexto em que eu adentrar uma unidade de saúde e adentrar um espaço que se chama Unidade de Saúde de Terapia Intensiva, que é os CTIs, né, o Centro de Terapia Intensiva, eu não desejava estar ali, né? Sim, eu fui levada para aquele universo, para aquele espaço, né, para ser cuidada sem desejar, né? Comigo, o paciente, né, quando o paciente está ali, ele carrega, né, um leque de afetos que são seus familiares. Fernando, um paciente dentro de uma UTI, quando ele melhora e ele se dá conta, né, de que ele está ali com vários agentes estressores, sendo cuidado, né, com seus agentes ansiogênicos também potencializados, ele tem várias pessoas no cuidado, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, os médicos, né? Enfim, uma gama de pessoas no cuidado para aquele paciente, né? E aí é que entra a psicologia, né? No cuidado do seu corpo biológico. E o psicólogo, ele vai estar ali levando... Liz, travou? Verônica, me escuta? Escuto sim, meu querido. Sim. Vamos só esperar para ver se a conexão da Liz se refaz. Parou numa pose até muito bonita, né? Parecendo Mona Lisa. Oi. Agora voltou, sumiu. Olha lá. Então, a Liz e Mona Lisa. Então, o que acontece, né? Eu entro no hospital e aí tem uma gama de profissionais que estavam preocupados também, não só com a parte biológica, que somos nós, psicólogos, que estamos preocupados também com esse ser humano e a parte emocional que cabe a ele, né? E não só do paciente, né? Porque do outro lado da internação, nós temos os familiares, que são os amores, os afetos que a gente carrega ao longo da nossa existência. Por isso eu falei que o dia mais importante da minha vida, um dos dias, foi o nascimento dos meus filhos, né? Por que eu falei isso? Sim. Porque todos nós carregamos uma história, Fernando.
nós somos seres singulares, como eu falei, e cada um de nós carrega a sua história, né? E isso não é diferente numa internação. Eu vou estar ali carregando a minha história, os meus amores, né? As minhas vivências e os meus medos. E o profissional da psicologia, ele vai estar ali atuando, claro, ele tem, como você falou, a técnica, né? O conhecimento técnico, o estudo científico para aplicar, e vai ter a empatia, a troca, né? A sensibilidade de ter uma escuta para esse paciente, né? Para que ele se esvazie ali no momento de angústia dele. Em contrapartida, a gente vai estar também acolhendo os seus familiares, né? Que também estão na aflição, na angústia. E eu vou te dizer que, principalmente agora, numa doença em que não tem uma medicação comprovada, eficaz, que não tem, né, uma vacina, você pode mensurar, pode imaginar o quanto esse paciente fica ansioso, né? Porque dentro de uma unidade de terapia intensiva, né, nós temos muitos recursos técnicos e pessoas especializadas no cuidado para que tire esse paciente do estado de gravidade, né? A terapia intensiva é um lugar de muita luta pela vida, né? É um lugar de vida, mas é um lugar que também muitas pessoas, infelizmente, não conseguem vencer essa luta e acabam num desfecho em que a equipe não quer, né? Que é não devolver o seu paciente, o seu ente querido para os seus familiares, na sua rotina de volta, né? E não está sendo diferente na Covid. Infelizmente, a gente está perdendo alguns pacientes para essa doença, mas o que difere a psicologia hospitalar é isso. É uma gama de profissionais que estão ali, né, preocupados com a parte emocional, com a parte e com desejo. Estou apagada de novo? Está apagada, mas a gente te escuta com a alma, não se preocupa, daqui a pouco volta. Pode continuar. Não estou ouvindo. Vai voltar, Liz, não se preocupe, é assim mesmo. À noite essa conexão é muito feia. Já já você volta, não se preocupe. Esperar ela voltar um pouquinho, gente. Oportunidade ímpar, né, de estar aqui ao lado dessa mulher maravilhosa, né? Liz Pestana e Verônica Barreto. Liz. Tá entrando, a conexão dela deve estar fraquejando lá por alguma razão. Vamos esperar só um pouquinho, gente. Gente, vamos deixar as perguntas aí, ó. A gente tem a oportunidade de estar com uma psicóloga especialista em tratamento de CTI, né? Em atendimentos do CTI, e também com a Verônica, que é técnica de enfermagem, trabalha numa rede grande, que todas as duas fazem acolhimento, né? Cada uma no seu campo, mas enfim, as duas mulheres capacitadíssimas para esse momento de pandemia, tá bom? Bom, então enquanto a Liz retorna, eu vou tocar em frente aqui, eu vou apresentar para vocês a Verônica, tá? Verônica é uma irmã, né, da nossa Umbanda querida, é uma pessoa maravilhosa que a gente tem a oportunidade de dividir momentos espirituais. E antes de eu tocar em frente com a Verônica aqui, eu queria pedir licença, posso fazer aquela mesma leitura, Verônica? Tenho a licença de fazer uma leiturazinha sobre você rapidinho que eu preparei? Fica à vontade, Fernando. Tamo junto. E antes de eu tocar em frente com a Verônica, pessoa especial. Eu queria pedir licença, posso fazer aquela mesma leitura, Verônica? Tenho a licença de fazer uma leitura. Vamos lá, gente. Verônica foi agente comunitária de saúde durante alguns anos. Hoje, Verônica, seu áudio está dando retorno. Abaixa um pouquinho que você ouve. Eu acho que não é o da Liz que está, olha. Verônica foi agente comunitária de saúde durante... Não, deve ser o da Liz, não. Deve ser o seu. Ó, baixou? Agora melhorou. Beleza. Não, é o da Liz, sim. Vamos lá. Verônica foi agente comunitária de saúde durante alguns anos.
Hoje é técnica de enfermagem da rede pública do Estado, mãe do Pedro Barreto, que está na sala, meu irmão, meu amigo, esposa e autora de um post de sucesso no Facebook que relata a seguinte história. Abre aspas. Hoje faz 3 meses que fui cedida da neurologia para a enfermaria Covid. Quando recebi o comunicado da chefia, chorei muito. Confesso que me deu uma revolta na hora. Medo do desconhecido, medo de não dar conta. Medo de contaminar minha família, medo de ver minha neta pedir para brincar e eu ter que dizer não. Chorei. Um filho disse, não vai, mãe. O outro disse, tá na luta para lutar, vai sim. O marido disse, larga essa M, para lá, não vai não. Meu peito dizia, se todos dizem não, quem vai cuidar dos doentes? Tentei argumentar com a chefia pedindo para não ir. O medo me rondava. Tive o dia para resolver, fui ao meu chefe, amigo, irmão, fui aos meus guias espirituais e decidi. Vou sim, vou com medo, mas vou. Primeiro mês, pauleira total. Noite sem dormir, raiva de ver o povo achando que era coisa da mídia, enquanto eu preparava óbitos, companheiros de equipe se contaminando. Espera aí que a Liz entrou, eu perdi a tela. Companheiros de equipe se contaminando e um por um se afastando. Toma cuidado, tem que saber se desparamentar, hein? Coloca o pró-pé, touca, máscara, luva, capacete, capote, óculos. Aos poucos, meus colegas foram voltando, um a um recuperados, graças a Deus. E assim foi seguindo. Hoje eu agradeço pela oportunidade, minha certeza só aumenta. O medo não pode nos fazer parar de caminhar. Temos que seguir. Vai com medo, mas vai. Toma cuidado, mas enfrenta. Somos capazes de ir além. Sou grata por companheiros novos de enfermagem que me recebem tão bem. Grata por cada ensinamento, grata por cada paciente que tem alta. Grata por aprender que cada dia mais a vida é tão frágil e tão valiosa que num sopro ou partimos ou ressurgimos das sombras. E quando a mudança chegar na vida de vocês, pode ser melhor. Confie e siga. 3 meses se passaram e sobre o medo, ele ainda existe, mas já não me domina mais. Essa mulher que eu, fecha aspas, essa mulher que eu tenho o prazer de receber com esse texto bombado na internet, se chama minha irmã Verônica Barreto. Li já voltou, Verônica, mas comenta pra gente aí essa coragem toda, de onde que está surgindo essa mulher de tanta fibra e tanto amor? Boa noite, gente. Quem me conhece sabe que eu tenho minhas quedas também. E é que a gente tem até que respeitar os momentos de queda, porque a gente luta muito para ser muito forte, muito forte, muito forte. Mas a necessidade de também respeitar a sua queda, isso é vital para nós. Porque senão chega uma hora que a gente explode e pode ter problemas piores, né? Então, a gente tem que respeitar. Às vezes, quando eu dou uma queda, eu choro. Só que esse texto, ele viralizou de uma tal maneira que me surpreendeu realmente, sabe, Fernando Elis? Eu simplesmente botei aquilo que eu estava sentindo. Porque existe muitas questões que as pessoas falam assim, ó, não demonstre a fraqueza. Eu acho que é o contrário, a gente tem que demonstrar nossas fraquezas também. Até porque outros que estão fracos vai se sentir o quê? Poxa, não é feio ser fraco, não é feio sentir medo. Então, quando eu fiz essa postagem, foi automático, eu simplesmente botei aquilo que eu estava sentindo. Realmente, foi muito difícil para mim no começo, todo aquele texto eu resumi realmente, eu chorava muito em casa, eu ficava com muita raiva, porque raiva também é sentimento. Né? A gente tem que parar com esse negócio de a gente achar que é bonzinho, que a gente não tem raiva. A gente tem raiva sim. E eu tinha raiva no momento que eu saía do hospital feito 2, 3 óbitos e via as pessoas caminhando como se nada tivesse acontecido, sem máscara. Aquilo me dava uma raiva, que a vontade é que eu tenho. Todo mundo, quem me conhece sabe que eu sou assim, é de falar, porra, acorda, cara, eu tô chegando de um hospital onde tá bombando. Então, eu passei por tudo isso muito intenso, tá? Muito intenso. E quando eu finalizei o texto, eu ainda tenho medo? Claro que eu tenho, até porque todo mundo tem que ter medo, porque o medo chega uma hora na vida da gente que realmente ele tem que existir, porque é eles que nos dá freio, é o medo que nos dá freio. O pânico nos dá doença, mas o medo vai nos dar freio. Se eu tenho medo de atravessar a rua ali, que o carro vai passar, é o medo que vai falar para mim recuar. Então o medo ele tem que ser respeitado sim.
Hoje eu tenho medo, ainda tenho medo, não tenho tanto quanto, até porque nós, seres humanos, a gente fica adaptado muito fácil às circunstâncias, tanto ruins quanto as boas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa adaptação. Então, hoje o medo, ele não não me para. Aliás, ele nunca me parou. Eu posso ter medo de alguma coisa. Verônica, você tem medo de ir no quintal escuro? Eu tenho, mas se precisar ir, eu vou. Eu tenho que ir, então eu vou. O medo não tem que parar a gente. O medo tem que nos alertar para as coisas difíceis. Paralisar, não. Então, quando eu cheguei na enfermaria, que eu não sabia o que eu iria encontrar, tá? Com pessoas diferentes, com chefia diferente, com tudo diferente, e bombando, pipocando Covid. Eu lembro que quando eu cheguei lá, me apresentei para minha chefia, porque eu não conhecia a chefia imediata. Ela só falou assim para mim: você tá bem? Aí eu respondi para ela: fisicamente acredito que sim, agora mentalmente não sei. Aí ela olhou para mim, fez assim. Eu, graças a Deus, Fernando e Liz, eu tenho muita gente boa no meu caminho, sabe? Eu tenho sempre pessoas que vão me ajudar ali na hora. Isso sempre foi, sempre. Por isso que eu sempre digo que gente precisa de gente. Gente tem que gostar de gente. Então, quando eu cheguei naquela enfermaria e eu vi aquilo de uma maneira assustador, né? Porque foi assustador. Ó, você tem que trocar de roupa aqui. Ó, na hora de desparamentar tem que ser assim, cuidado. O mais difícil para mim, desculpe se eu estou sendo longa, tá, Fernando e Liz? O mais difícil Não, para amor, você mim, está no seu tempo. o mais difícil para Fica à mim, vontade. como profissional, não foi nem como tem que ser paramentado, não foi nem isso. Foi eu não poder tocar nos pacientes. Porque eu sempre acreditei, desde o momento que eu entrei na enfermaria para trabalhar, primeira vez que eu fui praticar a técnica de enfermagem, eu sempre acreditei, sempre acredito no valor do toque, do tocar na pessoa. Porque quando a gente toca, a gente pode ser uma ótima técnica, saber de todas as técnicas, ser uma bam no assunto. Mas se a gente não tiver olhar aquele paciente como gente da gente, eu não estou cuidando de uma ferida, eu não estou cuidando de uma pessoa que está com problema de fígado, eu não estou cuidando de pessoas que estão com Covid, eu estou cuidando de um ser total. Ele tem, é como você falou, né, Liz? Ele, além da doença física, ele tem doenças emocionais. Ele tem feridas que não cicatrizam com remédio nenhum, a não ser com um olhar, com um toque. Como falar, você vai conseguir, levanta, você vai, vambora. Então, nas minhas experiências que não são grandes, tá? Não são. Eu comecei a enfermagem, eu fiz o curso com 35 anos, eu estou com 50, então eu estou muito pouco na enfermagem. Mas eu sempre estimulo os pacientes claro, tem pacientes que você não pode estimular ao ponto de levantar, mas com observação, olhando ele, você consegue ver se não é um desânimo emocional que está deixando ele em cima de uma cama. Entendeu? Então, eu sempre estou estimulando a eles para voltar à vida, volta para a vida, volta para a vida. E como o Liz falou, quando chega um óbito, que falou, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Tudo foi feito, mas não tem mais jeito. Isso aí não é só na Covid, não. Eu estou falando em geral, tá? A gente pelo menos comigo, no começo era muito difícil, sabe? Você vê uma pessoa que de repente está sem vida, e você tem que cuidar daquele corpo sem vida. Então, isso foi um pouco chocante no começo. Hoje, eu acredito que é assim que tem que ser, e a vida é assim, a gente tem um tempo, e a gente tem um tempo nessa vida, a gente tem aquele tempo. Então, hoje eu vejo quando acontece de algum óbito, alguma coisa, eu falo, eu sempre peço a Deus, acabou, eu falo com meus pacientes, até mesmo com o Vitor, eu falo, larga
sua roupa velha aqui e vai, caminha, que o seu tempo acabou. Esse é o meu jeito de fazer um ótimo. Esse é o meu jeito de eu cuidar. Eu acho que o cuidar, muitas das vezes, é muito além de carinho, às vezes é um no pulso. Eu tenho pacientes que passaram por mim, que hoje são meus amigos, e eu brigava, sabe? Eu falava, o que você quer da tua vida? Vamos embora, você pode transformar, você pode fazer. Então, isso que eu vejo, se a gente não conseguir ser humano, a gente não consegue ter paz. Eu não posso acreditar que uma pessoa desumana tenha paz. E é muito bonito ser enfermeira. Eles estão bombando, botaram aí que a gente... tá ganhando de frente, é aplauso, não sei o quê. Ótimo, beleza, show tola. Mas vai muito além disso, sabe? Vai além do respeitar, do olhar a gente. Porque a gente... Ih, salve, São João. Porque nós somos assim. Nós também temos nossos defeitos, nossas mazelas. Ontem, no meu plantão, uma paciente falou assim para mim, Verônica, se não fosse a minha filha, eu não estivesse resistindo, pela doença crônica que ela tem. Eu olhei para ela e falei, olha só, você não é diferente de mim. Você tem uma doença crônica que você vai ter que se tratar e vai conviver bem. E nós que temos nossas mazelas? Porque todo mundo é doente, Fernando. Nós todos somos doentes. Entendeu? O doente não é aquele que está em cima de uma cama. O doente é todos nós, através das nossas mazelas, nossas tristezas, nossas raivas, nossos dia a dia. Se a gente não tentar nos curar, o que é difícil, tá? Porque a gente anda para frente, para trás, anda para frente, para trás, é complicado. Então, eu acredito, por mais que esquisito que possa parecer, por maravilha, não te leva mal, não, você tem um jeito esquisito de pensar, eu escuto muito isso. Eu acredito em gente. Eu acredito em ser humano, por pior que as coisas estão parecendo. A gente tem que olhar para o outro com empatia, sabe? Olhar para o outro e falar, se dane que você é diferente de mim. E melhor lugar para aprender a viver é dentro de um hospital, Fernando. Se não aprender a viver, tanto funcionários quanto pacientes, se passa por um hospital e não aprende a viver, lamento, não vai aprender. Porque é ali que está um do lado do outro, com diferenças de credo, de crença, de cor, de raça. São eles que estão ali, um do lado. A doença não escolhe um e outro, ela vai. Então, que a gente possa ter mais empatia, que a gente possa olhar o outro com mais respeito e que a gente possa entender o outro que também tem o direito de dar uma fraquejada. Nós não devemos ser fortes o tempo todo, porque nós não somos, mas a gente pode ser melhorzinha a cada dia. Eu acredito nisso. Certeza. Fala pra caramba, né, Liz? Eita, Mas está ótimo, é isso mesmo. Com certeza. Não, claro que não. Gente, as pessoas estão deixando as perguntas aqui e eu ainda não vou abrir para jogar as perguntas para vocês, tá? Verônica, muito bem equilibrada essa sua fala sobre esse assunto e, assim, admirável. Eu vou devolver para a Liz, para a gente começar o bate-bola daqui a pouco. A gente falava sobre a humanização no tratamento e a humanização do psicólogo com seus pacientes em tão estado deplorável de saúde, né? Retoma de onde você parou, porque eu acho que você é muito boa nisso. A gente está te ouvindo. Então, né, a ótima fala da Verônica, né, muito boa mesmo, ela fala exatamente sobre da competência relacional, né, da nossa troca diária, né, e dentro das unidades de saúde isso aí não é diferente, né, a gente tem que levar, eu acho que eu estava falando disso, do paciente, do familiar, e o que a gente busca, né, é levar a comunicação como cuidado também, né? É a gente ter esse cuidado com a existência do outro, né? Até na comunicação mesmo, das más notícias, né? De uma despedida, né? Da finitude da vida de alguém aqui, né? Desse plano aqui que estamos. E cada ser humano tem a sua religião, sua crença, e a gente tem que falar com muito respeito, né, de cada pessoa que cruza a nossa vida, né?
é tão importante e é tão bonito, né, quando duas pessoas se cruzam e a gente pode trocar esse afeto, né, através do cuidado, da palavra, né, do respeito, né, e é o que eu primo na minha profissão, né, nos meus atendimentos, porque mesmo no óbito, quando a gente se despede e a gente escuta dos entes queridos como é aquele ser humano na vida dos outros, né, dos seus amores, como eu estava falando anteriormente, né? Você consegue vislumbrar um pouco da história de cada um. E todos nós aqui somos sementes, né? E podemos ser feixes de luz, né? Dando o exemplo do que é o respeito, o cuidado com o outro. Até mesmo nas despedidas, porque aquela pessoa vai estar ali relatando para a gente, né, a história de troca. Né? Então, na nossa profissão, como a Verônica falou, as unidades de saúde, a gente sai muitas das vezes desgastados de um plantão, escutando as dores, né, as crises. E cada ser humano, graças a Deus, imperfeito que somos, temos as nossas dores, né? E o nosso universo, o nosso mundo para dar conta, né? Nós somos profissionais, somos mulheres, homens, pais, mães, e a gente é exemplo sempre na vida das pessoas. E eu acho importante que a gente se recorde disso todos os dias, né? Quando a gente levanta e às vezes a gente é tomado por algum desânimo, né? E quando a gente vai para o trabalho ou dentro das nossas casas, dos nossos lares, né? Nós somos exemplos sempre, né? Então a gente tem que sempre pedir força interna, né? Para que a gente seja sempre um bom exemplo, pelo menos numa parcela do dia, para o meu filho, para minha filha, para o meu colega de trabalho, para o meu paciente, para a família do meu paciente, porque é esse cuidado e é pensando em somar esses exemplos, né, é que a gente vai conseguir transformar um pouquinho o nosso mundo e o mundo do outro. Né? Se eu conseguir, no meu dia, né, somar um pouquinho, né, na vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, né, do meu paciente, da família do meu paciente, do meu colega, né? Se eu conseguir enxergar um pouquinho o outro, né, eu já vou estar ganhando muito, Fernando e Verônica, sabe? Eu já vou estar ganhando muito num dia, né? Porque, como a Verônica falou, somos imperfeitos, a gente tem muito que aprender. E a vida é uma grande escola. E essa doença chamada Covid e a pandemia está fazendo isso, porque a dor é uma professora maravilhosa. E a dor do outro. E eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa romântica. Eu acredito na mudança do outro. Eu acredito na melhora do ser humano. Eu acredito que a gente pode melhorar sempre, cada dia mais. Basta desejar fazer diferente. Né? Basta a gente se olhar, né, fazer uma autoavaliação, né, de mudança de comportamento todos os dias, da gente, né? É difícil, não é fácil não, né? Mas a gente tem que tentar buscar isso, né? E numa unidade de saúde, Fernando, cada plantão a gente aprende uma história diferente com os nossos pacientes. Cada plantão é um flash, né? Cada ser humano é um impacto diferente nas nossas vidas. Por isso, Fala um pouquinho disso, Miss, pra gente. Eu acho assim, a religião, Jesus é perfeito. Né? Ele não dá para uma pessoa só, uma família só, a vivência de despedida. Né? Seria injusto, na verdade, só eu perder pessoas na minha família, imagina. Seria injusto na sua família, Fernando, de Verônica.
mas ele faz, né, através dos exemplos de que somos finitos aqui, né, na Terra, e que somos espíritos infinitos, né? Porque se a gente for pensar que a nossa existência não termina com o desencarne do corpo físico, olha quanta responsabilidade a gente tem que ter consigo e com o outro. Olha quanto Sim. exemplo a gente tem que dar, né? Então, assim, eu acho que a pandemia está nos mostrando que a gente tem que deixar um pouco o material, né, de lado, as vaidades, e cuidar das relações das pessoas, né? Cuidar dos amores, né? Cuidar dos amigos, cuidar melhor, né? E na minha profissão eu primo muito pela comunicação como cuidado. Eu acho que a comunicação, Fernando, é uma habilidade. Quanta habilidade a gente pode aprender? A gente pode aprender a ter o cuidado na fala, o cuidado com o outro, né? O cuidado nesse atendimento todo. E a gente aprende diariamente com os nossos pacientes, com a família, com os nossos colegas de trabalho. Eu queria dizer que a enfermagem é uma profissão que muito nos ensina, muitas das vezes é a enfermagem e os outros colegas que vão sinalizando que aquele paciente está um pouco mais entristecido, né? A gente é uma equipe que tem que trocar muito, e nas unidades de saúde a gente faz desse jeito, e na vida a gente tem que fazer. Precisamos sempre um dos outros, né? Esse é o grande ensinamento, eu acho, que a gente tem que ter humildade para aprender todos os dias, para a gente perceber que a minha história, né, eu posso ter milhões de títulos, né, ser graduada, mestre, pós-graduada, né, mas a vida é uma escola maravilhosa e a história do outro me ensina muito mais do que um livro. Né? Nós temos autores maravilhosos, obviamente a literatura, né, vai nos ensinar e nos embasar muito, mas nada nos impacta mais do que a história do outro, do que a vida do outro. Então, o que eu tenho para dizer é isso, é muito respeito pela saúde, pelas pessoas, pela troca, né? E como eu falei no começo, né, o amor e o afeto nos impulsiona, né? Então, eu desejo que a gente aprenda na pandemia a se cuidar e se amar cada dia mais e melhor uns dos outros, porque nós somos irmãos diante de Deus, irmãos fraternos, e a gente tem que deixar um pouco de competir, de buscar caminhos para estreitar só as diferenças, né? A gente tem que se despir, como a gente faz nos atendimentos da psicologia, mostrar nossas fragilidades e esperar que o outro nos acolha, como a minha profissão tanto faz. Então, o que eu desejo é só um pouquinho, né, disso diariamente para todas as pessoas, no mais difícil, né? Basta desejar, né? E como eu iniciei minha fala, que nós somos seres eternamente desejantes, o que eu desejo, enquanto romântica e sonhadora, é que a gente aprenda através da dor, né, de tantas famílias que se despedem, o meu respeito profundo por essas famílias que estão vivendo o luto nesse momento, é que a gente aprenda humildemente, através da dor, a se amar mais e melhor uns aos outros. É isso. Liz, o padre Fábio de Mello diz que a maior fonte de inspiração da espiritualidade é quando você consegue entrar dentro da igreja ou trazê-la para dentro de você. Eu só tenho a agradecer a esse mestre maior, esse líder espiritual chamado Jesus, porque um dia ele colocou na minha vida Lorena, em primeiro lugar, né? Lorena Pestana, que foi minha colega de trabalho. Depois ele colocou na minha vida, nessa mesma sequência, tá? Quando eu fui eleito lá, conselheiro aqui das matrizes africanas em São Gonçalo, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a Alessandra Maia Ramos, que foi convidada dessa live.
junto com o Marquinhos, e logo depois veio o Bruno Ribeiro. E na live do Bruno Ribeiro, que falava que você estava lá falando sobre tensão em tempos de pandemia, esse ato que você acaba de fazer, que me envolveu com tanto amor, com tanto coração por aquele momento, eu acho que você acabou de espargir aqui nessa live. Porque eu duvido que tenha alguma pessoa que esteja te ouvindo aqui que não sinta e não saiba desse amor verdadeiro que você transcende a psicologia, Liz. Você fala como um líder espiritual, esse seu discurso, ele nos atinge dentro do coração, porque ele nos tira daquele lugar da humanidade seca, técnica, né? O evento de você ter um psicólogo que vai lá e ele aplica uma técnica para tratar alguém, ou mesmo de tratar alguém tecnicamente como um amigo, porque acontece, às vezes a gente acaba tratando, e você nos remove, você nos sequestra desse momento de estarmos aqui simplesmente para te ouvir. É um prazer, é uma alegria, Liz, poder dividir esse mundo com você. Obrigada. E eu agradeço o Bruno Ribeiro por ter me apresentado a você naquela live, a Lorena, que patrocinou a live junto com ele, a Alessandra, Marquinhos, enfim, essa rede poderosa de amigos que a gente vem conhecendo e se aproximando de gente do bem igual a você. Foi divina essa explanação. E eu tenho algumas perguntas para vocês, mas eu queria passar para a Verônica de volta, fazendo esse bate-bola, né? Com uma pergunta, Verônica, tem uma porção para você também. Disse aqui na nossa história que você foi agente de saúde, né? O agente de saúde, me falha a memória, eu salvo engano, é aquele que vai na casa das pessoas fazer o tratamento em loco, né? E aí deve ter um cafezinho, deve ter um bolo, deve ter alguma coisa assim muito deliciosa nesse tratamento íntimo do agente com o seu paciente. Então, Verônica, eu queria perguntar para você, qual a diferença entre trabalhar hoje numa enfermaria de Covid e ter sido agente de comunidade, tratar dessas pessoas com esse carinho que a Liz Pestana trata dentro do CTI, por exemplo? Tá contigo, Vê. Oi, Fernando. Olha só, é maravilhoso trabalhar com a comunidade. É maravilhoso. Foi muito bom, eu gosto, como você falou, realmente. Tomei muito café lá no Pico do Morro. Muito bom. São pessoas, assim, iluminadas mesmo. E comunidade é aquilo, né? São várias lâmpadazinhas que só precisa que alguém ligue o interruptor para que elas se acendam. Porque são gente muito bacana, muito legal. Eu fui muito, muito feliz como agente comunitário. Desculpa. Inclusive, foi a partir do agente comunitário que o meu chefe, grande amigo meu, observou e viu que eu poderia ser uma ótima técnica de enfermagem e me incentivou a fazer. Ele levou um ano me ligando, falando para me fazer técnica de enfermagem. Ele viu, além de mim mesmo, que eu seria capaz de atuar dentro de um hospital. A diferença entre os dois, dentro do hospital, dentro de uma enfermaria, é você e aquele paciente, né? Você com ele todo. Dentro de uma comunidade, é você com uma comunidade, um grupo. E numa comunidade, eles vêm trazendo modos de vida que a gente trabalha tentando modificar aquela comunidade para o melhor. Mas elas já trazem enraizado determinadas coisas, como higiene, como falta de informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre a importância do autoexame, sobre a importância do Papa Nicolau. E muitos de dentro da comunidade nem faziam, e não faziam mesmo. Não sabia a importância que era. E a gente tem que mudar isso na população, a gente tem que ir nesse tipo de trabalho. E na enfermaria, não, você está focada ali. Ali tem um ser, aquele ser tem determinadas mazelas físicas, e a gente está tratando daquele ser. E a comunidade, não, você trata de um todo. É difícil. Em comunidade, eu, particularmente, eu tenho muito afago. Eu gosto de ter gente, eu gosto de estar com gente, eu gosto. E enfermaria, eu aprendo mais.
eu tenho tempo, durante o meu plantão, de observar aquele doente, unidade, né? Aquele unitário, aquele doente, de todo. Eu olho no olho, eu consigo vê-lo se ele está triste, se ele está deprimido, o que que tem por trás daquela doença, sabe? É muito eu e ele. E comunidade não, você tem toda a população. Você tem que ter visões muito sensíveis para você detectar que uma mulher, sem falar, oralmente, sofre violência do marido, sabe? Você tem que observar e ver. Desculpa, mas eu gesticulo muito, tá, gente? Você tem que observar Tá e linda, ver Verônica. que aquela criança tá faltando alguma coisa naquela criança emocionalmente. Então o que está por trás de aquela criança que é tão rebelde, não tem a idade tão. Então tudo isso numa comunidade a gente tem que ter uma percepção desse tipo de coisa, de trabalho, sabe? O que que aquele jovem está se mostrando tão rebelde? O que que tem por trás daquilo que está deixando ele daquele jeito? Então, os anos que eu trabalhei em comunidade, como agente comunitário. Eu sou muito feliz com essa minha etapa, sou mesmo, tá? Inclusive, um dia desse eu estava aqui em casa e no portão e passou um rapaz todo encapuzado, todo, né? Enfim. Oi, tia, foi muito prazer, a senhora mora aí, a senhora me conhece? Eu falei, não, meu filho, eu não tô lembrado de ti. Eu era um daqueles pequenininhos que a senhora ia na casa da minha avó. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai deixar no coração do outro. Como que aquele outro vai lembrar da gente, sabe? Como que nós passamos pela vida daquele outro, o que nós deixamos de melhor? Não é ser bonzinha, porque eu não sou muito delicada, já deu para você perceber que eu sou muito de puxar das pessoas o que eles têm de melhor, incentivar. Então, a diferença da comunidade, como agente comunitário e como técnico de enfermagem é essa. A comunidade, a gente tem que ter uma sensibilidade de visualizar além daquilo que realmente nos mostra, tá? O que está por trás daquilo, está por trás, né? E a enfermaria, que eu também sou muito feliz, é você olhar aquele ser que acaba de chegar na Covid, vamos dizer, né? Eu tive tem paciente que chegava, senhoras da minha idade, mais nova, desesperada, porque era entregue da porta, né? O encaminhador vinha e entregava para nós. Não podia subir família. Então, quer dizer, uma pessoa chega pipocando mídia, pipocando tudo, e entrega para uma pessoa completamente desconhecida, que era eu, ou a minha amiga, vou dizer de mim, né? E me vê toda paramentada, só o olho, através de uma máscara, isso aí é muito, muito deprimente. E o medo que eu via nas pessoas. Calma, vem, dona Fulana. Calma, vai ficar bem, vem aqui, tá? Ó, meu nome é Verônica. Outra das coisas que eu acho muito importantes é a gente chamar o outro pelo nome, olhar no outro pelo nome, se apresentar. Por isso que eu digo, ser técnica, estou dizendo técnica de enfermagem, mas eu estou. Outros, qualquer tipo de trabalho que você faz, olhe para o outro, chama pelo nome, se apresenta. Não adianta eu entrar dentro de uma enfermaria, saber muita coisa diante de livros, entrar e a bam e não ter a sensibilidade de falar assim: oi, dona Maria, meu nome é Verônica, tá? Sou eu que vou te cuidar da senhora, tá bom? Hoje a senhora está comigo. Meu nome é Verônica. É o olhar. E é totalmente diferente, Liz, porque você, como psicóloga, deve saber disso. Eles já olham diferente para nós. Eu acho que só o jeito da gente se apresentar e falar: meu nome é Fulano, você está aqui, muda o olhar deles. E você, Liz, tem o seu trabalho, ele é muito importante, porque é o trabalho também, além de levar essa palavra, essa técnica e tudo isso que você aprendeu, e também, e é de você também, não adianta a gente ter uma grande profissão se você não é teu.
você é tu, a gente sente que você é essa meiguice, você é esse carisma. Então, isso ajuda, porque é junta, né, a técnica com o seu ser. Então, Lá quando você no chega, quando você Verão. chega à família e conta que aconteceu alguma coisa ruim, vocês é que têm que contactar a família daquilo que está passando. Então é difícil. Nós não. Nós da enfermagem, é como você falou, é a gente que vai olhar para o paciente e falar assim, estou achando ele meio deprimido hoje. Estava falando pouco, olhar baixo, aí a gente vai lá e relata na evolução. Paciente se encontra meio abatido, não quer verbalizar, seria possível uma avaliação psicológica, né? Eu costumo botar assim quando eu observo isso, porque a gente sinaliza, mas vocês é que vão atuar, né, naquilo. Então, é o conjunto de coisas. Saúde é conjunto, saúde é junto, Um trabalho em é equipe. médico, é médico, é enfermeiro, é técnico, é o pessoal da limpeza. Meus amores da limpeza também nessa luta com a gente já pede aqui, vai lá, e elas estão. Então, o hospital, para funcionar e para a gente dar o nosso melhor para aquele que se encontra acamado no leito de dor, é junto. Eu não trabalho sozinho, você não trabalha sozinho, o médico não trabalha sozinho, o nosso chefe não. Então, é junto. É juntar para ter o melhor. E a sensação que eu Verônica, tenho. Oi, meu amor. Verônica, deixa eu te Oi, fazer meu uma amor. pergunta. Deixa eu te fazer uma Pai. pergunta que me ocorreu aqui, talvez. Tem uma porção de gente fazendo pergunta, mas eu, como estou comandando aqui, eu vou fazer primeiro, tá? Qual que foi seu sentimento quando você entrou pela primeira vez numa enfermaria de Covid? Gente, eu fico pensando, às vezes eu vou no mercado, sabe o píssico? A pessoa tosse do meu lado, eu faço assim, ó. Eu imagino vocês dentro de uma enfermaria, de um hospital, com a pessoa, com várias pessoas com Covid. Qual é essa sensação? Você também, a Liz, eu acho que pode responder isso depois, né? Mas a Verônica mete a mão, né? A Liz trata da cabeça, mas não sei se tem esse trato tão pessoal. Fala aí, Vê, como é que é isso? Olha só, foi muito complicado, foi muito tenso, mas como eu botei no meu relato do Facebook, o meu maior medo era ser contaminada, mas não por mim, pela minha família, pela minha neta, pelo meu filho, entendeu? Pelos meus filhos. Eu tinha muito tensão nisso. E quando eu entrei na enfermaria, primeiro eu tenho até a foto, deixa passar que eu vou postar. Me paramentada toda. Olha, bota o propé. Ai, bota o propé. Pensa, todo mundo, né, pensa assim. Ai, meu Deus, rezando, ai, meu pai. Bota o propé. Aí bota o capote, bota o capote. Bota a máscara, bota a máscara. Bota é, a outra máscara, bota a outra máscara. Bota O face então, shield, né? óculos. Quando eu entrei na enfermaria, porque é interessante que tem um lugar limpo, que a gente tem que se paramentar, e a enfermaria toda fechada, toda, só é vidro, 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 e a porta tem que entrar. Então, até para entrar na porta, passar a mão na maçaneta era tenso, porque a gente tinha que ir rapidinho, fechar e estar ali dentro. E é tudo muito Gente, rápido. peraí, Verônica, peraí. Só para conceituar, gente, tanto a Verônica quanto a Liz trabalham em rede pública de saúde, tá? Sim. Verônica num hospital gigantesco e Liz no Hospital da Região Oceânica de Niterói. Os dois são serviços públicos, tá bom? Só para vocês entenderem a dimensão desse trabalho delas. Continua, Vê. O nosso é Mas específico olha, para Covid. o É? Peraí, Fernando. peraí, Verônica. O Peraí, Vê. Fala, nosso, Liz. a unidade municipal oceânica de Niterói, ele foi planejado, né, para ter leitos de terapia intensiva, né, de avançados, né? Então a gente só recebe paciente transferido no estágio mais agravado da doença, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo, né, que alguns pacientes fiquem melhorados, e aí é o grande boom da psicologia, porque a gente já estava lá dentro, a gente fazia uns atendimentos remotos e teleatendimentos, e aí, como a gente já estava lá dentro da unidade, eu reuni a equipe, né, e a gente decidiu levar a visita virtual
para os pacientes Familiares. melhorados. Então, esse distanciamento da família, né, que é um grande sofrimento para a família e para o paciente melhorado de Covid lá no Oceânico, ele recebe a visita virtual e a psicologia faz a abordagem, porque o paciente chora de um lado, a família do outro, e a gente vai, né, fazer a nossa abordagem, né, psicológica. E muitos pacientes, às vezes, é vaidosa. Hoje eu não quero, que eu estou me sentindo feia, eu não quero. Mas fica choroso, é normal. Né? Quando a gente tinha as visitas presenciais, né, era muito envolvido de emoção. Né? Então, a gente não tem, como a Verônica disse lá atrás, que ficar com o receio de mostrar que a gente se emociona, que a gente chora, que a gente vai estar num momento mais fragilizado. E é o que eu vivo reforçando no nosso país. A gente tem profissional para isso. Nós, psicólogos, ou outros ramos que a gente pode externar a nossa emoção, né? Seja uma religião, um esporte, mas a gente pode se permitir a ser sensível e falar, olha, né, eu estou emocionada, eu estou em sofrimento, eu não estou dando conta desse problema. A gente tem que ter humildade e falar, né, vou buscar ajuda, né, pedir ajuda. Eu digo assim, gente, que a gente luta muito para ser independente, para o filho ser independente, né? E com isso a gente se afasta. Houve um momento da gente se afastar um dos outros, né? Com a tecnologia isso foi potencializado, né? E eu acho que a pandemia, a Covid veio para a gente dar um clique, que a gente precisa um dos outros. Então, no Oceânico, a gente bateu muito o pé pela essa humanização de trazer a família para perto do paciente, para que ele tivesse essa força interna de lutar também para não estar ali, né? Porque é uma doença nova, né? E depende muito de cada organismo. Como é que a doença vai se manifestar em cada organismo, né? Como é que ela atinge não só a parte respiratória pulmonar, mas acomete outros órgãos. Então, a gente tem, infelizmente, às vezes, pacientes jovens que se despedem e pacientes com 70 e poucos anos e outras idades, né? Saindo e vencendo. Que tem alta. A gente está tendo notícias boas de vitórias e notícias que a gente, né, Verônica, nunca quer dar. Mas que a gente que faz parte, né? Que faz parte da nossa vivência, né? Então, Fernanda, era isso. Entrava muito rápido. Tipo assim, a gente tem horário para entrar dentro da enfermaria. Não é como uma enfermaria que você fica à vontade de ir e voltar a hora que precisar. A gente tinha horário. A gente não pode ficar muito tempo com eles, entendeu? Então, o mínimo de tempo, ou pouco tempo que a gente podia estar junto, o meu olho falava muito com eles, sabe? O meu olhar, eu procurava falar com o meu olhar. É como você falou, eu fiquei tensa, eu ficava com medo, eu fazia as coisas, mas aquele receio, mas cada dia, e com a equipe boa, meus colegas, como eu relatei, todos adoeceram, a única que não adoeceu foi eu e uma chefe minha, então os outros todos adoeceram, todos se afastaram, aquilo foi pavor, passava noites acordado com os olhos abertos direto, entendeu? Porém, eu falo para você, cada vez que eu saio do meu plantão, antes eu até trazia um pouco para casa essas coisas do próprio paciente, não só da Covid, sim, mas de geral. Até que eu estou aprendendo a chegar na porta do hospital e deixar lá e não trazer tanto para casa, sabe? Porque isso também é um cuidado que nós temos que ter, e eu agradeço muito ao meu amigo antigo que me apresentou a enfermagem sobre isso. Agora, um sentimento maravilhoso é sair do hospital com a sensação de dever bem cumprido. Isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem nada que pague a sensação de falar assim, eu dei o melhor. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui dentro. Eu me fiz o melhor. Porque o dia que eu ou qualquer um
dos seres humanos aprender que qualquer coisa que você faça seja prazeroso, você possa buscar prazer naquilo, de repente não é nem aquilo que você quer no teu momento, mas aquilo que você tem, e se você sente prazer naquilo, não vira trabalho, vira vivência, vira, sabe? Então, eu sou muito feliz com a enfermagem, sou mesmo. Eu agradeço ao meu lindo e apaixonado amigo que me apresentou. Vocês É estão isso. História conseguindo me linda, né? emocionar na noite de hoje, viu? Vocês estão conseguindo me emocionar. Tudo bem que não é muito difícil me emocionar, mas eu fico vendo isso acontecer na UTI e vocês olhando para trás e falando, eu fiz o meu melhor. Como eu queria poder estar fazendo o meu melhor também. Eu acho que a única coisa que eu estou fazendo de boa para as pessoas é fazer essa live aqui e trazer vocês um pouquinho para o contato dessas pessoas, porque vocês realmente estão fazendo a nossa noite de sábado ter outro valor. Olha só, Podemos a abrir. minha enfermaria não é CTI, não é UI. E eu também quero agradecer, porque todos os nossos IPIs estavam perfeitos, não faltou nada para a gente trabalhar, não ter medo, entendeu? A gente tinha tudo ali, todo o paramento, então isso também vale muito. Então, parabéns à instituição que eu trabalho. Liz, me socorre, Liz. Tira de mim essa emoção da psicóloga. Fala, querido. É assim mesmo. Que bom, né, Fernando, Que Fernando, bom. ô, meu Fala, irmão, deixa Zé. eu te perguntar um negócio. Você fala assim, você falou aí agora. A única coisa que eu acho que eu estou fazendo para alguém de bom, você falou agora, é Aham. essa live. Preste Puxa a atenção. orelha, puxa a orelha, Você Verão. na Terra, você na Terra, aqui agora, seja na tua casa, seja no seu trabalho, seja, mesmo que não, sempre eu falo assim, mesmo que a gente não tenha aquilo que a gente quer no momento, não é que não vai ser nos dado, não. Ele só está sendo adiado, porque o que a gente quer vai vir para nós. Entendeu? E a gente está nessa terra, já é uma luz. A gente está se falando aqui, eu tô. Liz, você é linda, a gente vai se ver pessoalmente, dar aquele abraço, porque Opa, vamos. Esse tal do Covid está me deixando triste, só porque uma coisa mais ainda é eu abraçar pessoas que É eu gosto, verdade. mas isso vai chegar, vai passar, já está passando. Essa crise vai Fala, meu passar. amor. Vai lá, Fernando. Segue o baile aí. Bom, amores, eu posso abrir para as perguntas então, porque tem uma porção Pode. de gente aqui mandando beijo, mandando perguntas e tudo mais, Pode tá? ser. Eu vou voltar aqui às 8h14 da noite, tá? Essa pergunta vai para Liz, vai da Luciana. Tá na tela, Liz, vê se você consegue ler. Como é feito o atendimento dentro da unidade de terapia intensiva? Como é direcionado esse tempo para a psicologia? Né? Eu acho que no decorrer da live eu já respondi, né? Dentro da terapia intensiva não é diferente de toda a unidade hospitalar, né? Obviamente é um setor de maior cuidado porque estão os pacientes mais agravados, né? Então, quando a gente podia receber o familiar, né? O paciente, quando não está num estágio em que a gente não possa fazer essa troca de verbalizar se ele estiver entubado, né? Aí a gente aguarda, fica em parceria com a família, com a troca familiar, desejando que ele melhore para que a gente comece a dar esse suporte, né, para o paciente na terapia intensiva. Os atendimentos são beira-leito, né, e a gente vai tentando minimizar esse quadro ansiogênico, que é uma internação, né, num hospital e uma internação dentro de terapia intensiva, né, onde o paciente fica um pouco mais agravado, então potencializa os seus medos, a iminência de morte. Então, é de suma importância que toda a equipe, né, no cuidado, faça essa troca para que a gente consiga devolver um pouco da saúde física e emocional e ele consiga, né, se recuperando para que saia da terapia intensiva, né, e vá adentre outros espaços como enfermaria até receber alta, né? No caso da terapia intensiva lá do Oceânico, a gente está conseguindo fazer essas altas, linkando com a rede
de atenção básica de saúde, direto da UTI. Então, o paciente melhora e vence, né, a Covid. A gente está fazendo esse trabalho das visitas virtuais, além da abordagem psicológica, né, beira-leito, e essa troca com a família. Então, a gente atende, é uma tríade, né? Equipe, paciente e família. E aí a gente dá esse suporte, que é a psicoterapia mais breve, mais focal, que é cuidar dessa crise da saúde enquanto a pessoa está internada, né? A gente não consegue fazer uma terapia individual, não temos esse tempo, né, de internação, mas a gente consegue ofertar para o paciente essa escuta mais qualificada e ter essa troca. E também temos muitos conflitos, Verônica deve saber, né? Temos alguns conflitos, às vezes, familiares. A gente procura orientar sempre a família, que não é no momento de internação, a gente não vai conseguir ajustar, às vezes, os conflitos familiares, e sim tentar recuperar a crise de saúde ali do paciente para devolvê-lo para a sua casa. Então, nesse caso, a gente está dando suporte para a família, para a equipe e para o paciente. Perfeito, eu acho que eu resumi, muito obrigado. Muito obrigado. Verônica, consegue ler a tela? A próxima é tua. Comecei o bate-bola, tá? Verônica, como você vê os profissionais de saúde lidando com essa pandemia? Olha, é muito complicado. Todos os profissionais, inclusive lá no hospital, eles abriram um setor psicoterapêutico só para o pessoal, só para a gente, porque é muita pressão. É como eu falei, a gente fica emotiva, a gente fica ansiosa, a gente fica sem dormir. Porque, como eu falei antes, nós somos pessoas, nós temos nossas mazelas também, a gente também sofre, né? Com tudo. Não é só os profissionais de saúde que tem essa luta, que está nisso. É toda a humanidade, porque estamos sendo afetados, sim. Eu costumo dizer que se a gente sair... Se a gente conseguir sair dessa pandemia lúcida, bem da mente, aí sim nós vencemos a pandemia, sabe? Porque todo mundo tem os casos, os percentuais, a porcentagem de pessoas deprimidas, angustiadas, a Alice pode falar por mim, completamente desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, aumentaram muito, o que é normal diante dessa mudança, dessa transformação. E para a gente, que é da profissional de saúde, é a gente buscar alguma coisa para que nós restabeleça, seja através de uma profissional como a Liz, seja através de alguma coisa que vai nos dar prazer, seja através de ginástica, seja de buscar algo para que a gente enfrente. E eu costumo falar, Fernanda, que se a gente segura, a gente vai até o fim. E eu posso dizer para você que eu vou até o fim, que eu sou marrenta. Então, vamos embora. Tem dia que eu choro, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu sinto saudade demais das pessoas, tem gente que sente saudade demais da minha vida normal. Mas a gente vai vivendo, e quando a gente entra no hospital, que a gente olha aquelas pessoas precisando da gente, a gente bota a nossa dor dentro do bolso e vai cuidar. E cada alta hospitalar, oh, meu Deus, é muito bom. A gente só louva. A pergunta que está na tela é para você também, e a próxima vai linkar para a Liz exatamente o texto que você acabou de falar para a gente. Responde essa aí que eu já vou passar para a próxima. Oxalá te abençoe, sua benção, Tony. Qual a sua visão sobre a situação real do Estado? Estamos reduzindo a curva dessa doença? Olha, os estudiosos dizem que sim. E eu também posso dizer que o hospital, tá? O hospital está reduzido, sim, não tem tantos pedidos de internações como teve há 3 meses atrás, porém, a nossa preocupação é o seguinte: como o sintoma aparece 14 dias ou 7 dias, a partir do contágio, da contaminação, eles abriram tudo, o que eu, na minha ignorância,
achei que não é hora de abrir nada, mas tudo bem. Quem sou eu para falar? Quando eles começaram a abrir, se a população continuar fazendo o que está fazendo, que é bailes, funks, festas, como se nada tivesse acontecendo, daqui a 15 dias vai ter outro. O surto, a contaminação de hoje vai, daqui a 12, 13, 14, 15 dias, vai começar a aparecer. Então, eu acredito e eu peço, suplico, que as pessoas vão devagar, gente. Vai devagar, calma. Se tiver que sair, ó, bota máscara. Não fica se aglomerando, não, para que a gente não tenha outro pico de novo. Agora, se o hospital está mais calmo, tá assim, Antônio, está mais calmo, está mais leve, temos menos pacientes do que tínhamos antes. Porém, é aquilo. Se a gente começar a deixar as coisas de lado e voltar ativa, como se nada tivesse acontecendo, então eu oriento, na minha humilde, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sou só técnico de enfermagem, que as pessoas tenham um pouco mais de calma, continuem em isolamento e, se precisar sair, usem máscara. Tá bom? Mas a gente está vencendo isso, a gente vai vencer. Um beijo, Tony. Saudade. Liz, essa é tua. Com o apoio psicológico, né, dos profissionais da saúde que estão tendo nesse momento. Bom, na unidade lá, a gente está fazendo uma troca, né? Nós não temos o mesmo trabalho específico que a Verônica está tendo. Nós não conseguimos ainda fazer a saúde do cuidando de quem cuida do trabalhador. A gente faz a troca entre si, né? Quando esses profissionais vêm, a gente acolhe, a equipe da psicologia também, quando percebe que o profissional está precisando, ela aborda, né? Nós temos uma profissional lá também, uma psicóloga, a Kathleen, que está fazendo essa busca mais ativa e está atendendo esses profissionais que estão mais fragilizados. Eu acho importante, mas a gente não conseguiu montar um cuidando de quem cuida, né, com vários profissionais especificamente para cuidar da saúde do trabalhador. Temos um projeto e a gente vai tentar ver se consegue implementar, e eu acho muito importante, mas na saúde nós temos uma vantagem, somos um pouco unidos, né? Quando a gente percebe que um colega não está bem, né? E aí é uma corrente ali de todo mundo tentando se ajudar. No contexto pandêmico não seria diferente. E aí tem sempre alguém que vai estar dando um alerta e a gente faz o atendimento. Quando o profissional está muito agudizado, né, a gente leva esse profissional para um espaço de atendimento e rediciona ele para a rede também, se ele precisar de uma intervenção maior, né? Esteja mais séria a situação dele de desajuste e de não estar conseguindo levar de maneira mais saudável, ou chegou num nível que foge ao que a gente chama da saúde mental ali, né? Se ele abrir algum quadro mais agravado, a gente tem que direcionar esse profissional para a rede, ou privada ou pública, para que ele tenha esse suporte e para que, né, os familiares, ele mesmo entenda e que ele esteja precisando de um suporte, um atendimento mais com mais cuidado, né? Com mais cuidado, uma avaliação melhor, seja de um psiquiatra, e um acompanhamento melhor também da psicologia. Eu gostei muito do que a Verônica falou, a gente tem que fazer uma autoavaliação, né? E às vezes uma válvula de escape pode ser uma caminhada na praia, né? De manhã no calçadão, que está proibido agora, mas uma caminhada, ou escutar uma música que você ache muito bacana, e ter um momento seu. Eu acho muito importante isso também, né? Só reservar um momento para você do que você gosta. É ver um filme, né? É ler um livro, é escutar uma música alta e cantarolar, é cantar embaixo do chuveiro. A gente tem que se reinventar, né? Descobrir esse poder de resiliência dentro da gente para que a gente consiga vencer essa crise, né? Não está sendo fácil para ninguém, né? E como a Verônica disse, né, quando a gente sai para trabalhar,
a gente deixa um pouco as nossas angústias de lado. Quem está confinado, está dentro de casa, está trabalhando dentro de casa, tem que buscar um outro tipo de resiliência interna, né? É uma meditação, é uma música, né? É comungar, né, consigo mesmo de uma maneira que essa vivência não seja insuportável, né? Porque senão não vai ter saúde mental que dê conta disso. Então a gente vai ter que fazer as pazes com o Papai do Céu, né? Que ele colocou todo mundo de castigo para pensar. E, como eu disse na outra live, olhar para dentro de si, né? Tentar buscar um pouquinho desse autoconhecimento para poder externar de maneira mais positiva, né? E eu acredito no ser humano, a gente vai conseguir. Juntos a gente consegue. Tiver muito entristecido, liga para um amigo, né? Liga para um parente, troca com alguém, pede ajuda, né? Liga para um centro de apoio, né? Procura um CAPS, né? Tem saída. Sempre tem saída. Basta a gente ter humildade de falar: eu não aguento, eu não estou conseguindo e eu preciso buscar alguém para me ajudar. Liz, olha a pergunta do Tom aí, porque ela fala de... Desculpa, Verônica, só para a gente não perder o título, Não, tá bom, porque ela fala de momentos pandêmicos análogos, né? Você, obviamente, é cientista, estudou isso aí. O que é que você poderia falar para a gente sobre o momento da sociedade em relação aos dois momentos? Olha, toda crise, toda situação de crise, né, ela traz consigo uma gama muito forte psíquica, né? Nós estamos vivendo uma crise da Covid, a gripe espanhola também matou muitas milhares de pessoas, e com certeza tudo que nos remete a esse momento de fragilidade do ser humano, as grandes guerras mundiais, né? E isso acomete demais o nosso estado emocional. A gente sai na rua, vê tudo fechado, né? Nós não estamos no normal, os nossos gestores vivem dialogando com o novo normal. E como somos seres sociais, a gente quer trocar, a gente quer. E nós, seres humanos, somos muito imediatistas, né? A gente não consegue ficar no desconforto muito tempo, né? Então, por isso eu digo que a gente tem que buscar esses recursos, né? Tanto na gripe espanhola como a Covid e as grandes guerras, elas nos causam um impacto emocional e para cada ser humano essa vivência traumática vai funcionar de uma maneira. Então, esse poder de resiliência, né, a gente vai ter que se descobrir internamente e tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Não é fácil, né? A gente vê muitos memes, muitas brincadeiras, né, da própria situação do aprendizado das crianças, né, dessa tecnologia, que às vezes nos cansa também, né, reverbera internamente também de maneira que vai cansar a gente. Então, o que eu posso deixar de orientação é que a gente busque situações que faça a gente acreditar que esse momento, uma hora, vai passar. Seja a gente contemplar a natureza, um pôr do sol, acredito que todo mundo tem janela, né? E agradecer todos os dias, poder estar enxergando, não estar num leito de hospital, né? Amanhecer o dia agradecendo em vez de reclamar, né? Porque que saco que eu estou cansada, mas, cara, que bom, nós estamos vivos. A gente que está no fronte da saúde, e eu me comovo também com a fala da Verônica, a gente vai todo dia para os atendimentos, nós não deixamos nossos medos de lado de contaminar nossos familiares, de se contaminar. E quando a gente pega um teste de Covid negativo, a gente não sabe se comemora ou se fica triste. Porque se eu pegasse e fosse de uma maneira leve, e aí eu não tivesse mais com uma possibilidade de contaminar meu familiar, eu ia estar mais feliz. Né? E ao mesmo tempo eu tenho que falar que bom, não peguei, né? Eu estou fazendo tudo direitinho, estou lavando minha mão. Mas a gente está vulnerável. Isso.
Então, assim, é uma vivência que vamos passar juntos, né? Estamos nessa situação que cansa, né? Que muita gente não está aguentando, que dá tristeza, e que isso são sentimentos que todos nós, seres humanos, temos. Que bom, né? Que legal que você fica triste também. Eu fico, Verônica fica, Fernando fica. Então, a gente pode trocar isso, né? E pegar essa situação e tentar não só olhar o lado da tristeza. Vamos agradecer que a gente está enxergando, vamos agradecer um pôr do sol, vamos agradecer um dia lindo, né? E vamos agradecer os dias de chuva, né? Não é fácil colocar isso diariamente? Não. Todo dia a gente tem que exercitar esse poder, esta força interna, para que a gente caminhe e tente tirar do dia algum proveito de uma maneira diferente. Mas eu tenho certeza que, como a gripe espanhola passou, as grandes guerras mundiais acabaram, a Covid vai ter o seu fim e a gente, se Deus quiser, e como eu já disse, sou romântica, a gente vai sair melhorado dessa, a gente vai sair com um aprendizado, né, de que temos que ser seres humanos melhores. Né? Não é fácil não, gente, mas a gente está junto e a gente vai conseguir, se Deus quiser. Gente, sempre vem uma pitada de política no meio do assunto, né? Eu estava tentando não tocar, porque vocês sabem que eu não gosto de falar de política, principalmente do atual governo. Mas a Bia Barros, que é filha da Verônica, que não é nada política também, já deixou uma pergunta aí para vocês duas. Eu vou até sair da live, que eu não quero nem saber a resposta. Vai lá, pega aí. Como a galera da saúde se vê em meio à falta de controle dos governantes em ajudar o combate do Covid? Poxa vida, né? Bem, enfim. Tristeza, né? A gente fica triste. Revolta. Olha só. A gente também tem que ter... Eu acredito que a gente tem que parar com essa mania de botar que o outro tem que fazer alguma coisa por nós. Eu acho que quando a gente bota no outro, a gente se estrepa. Por quê? Uma porcaria. Você vê os governos, enfim, essa coisa que está aí, que botaram aí, nada e dá revolta. Eu até parei de ver algumas coisas. Mas se todo mundo sabe que não pode sair, se todo mundo sabe que tem que usar máscara, se todo mundo sabe que não pode ter aglomeração, por que que a gente vai botar na culpa do outro se a coisa está feia? Porque se nós fazemos a nossa parte, com certeza o Covid veio para dizer assim, olha, eu não sou individual, eu sou junto. Então, somos junto que a gente tem que fazer a diferença. Sobre esse governante aí, você conhece, né, Fernando? Se eu pudesse, eu... Mas, enfim. Mas vamos falar. Não importa... A gente tem que ter essa responsabilidade, sim, porque, né... não importa. Com a reabertura das coisas, pode vir uma segunda onda e a gente não sabe como é que vai se comportar. Mas, Elise, olha só, eles abrem. Eu não vou. Pode abrir, fica lá com a porta aberta, gastando luz. Não vou. Eu já aprendi que eu posso viver muito bem sem roupa nova durante 3, 4, 5 meses. Eu aprendi que eu posso viver muito bem sem gastar dinheiro à toa para pedalar na rua. Então, eles podem abrir o que eles quiserem. Cabe a eu não ir. Quando a gente para de botar no outro uma responsabilidade que é nossa, nosso terreiro está fechado. Pode mandar abrir. E quem é esse bendito desse homem mandando abrir instituição religiosa? Quem é ele? Quem tem que ver somos nós. Quem tem que ver somos nós, se a gente pode sair de casa, ter aglomeração e ir para baile. Agora, sobre esse governante, eu procuro nem falar, porque uma live vai ser pouca para mim, entendeu? E eu sou meio explosiva, mas enfim. Eu acho que a gente tem que acreditar nos pesquisadores, né? Vamos pensar em seres de luz, né? Seres iluminados. Né? Adorei isso. Mas olha só, Liz, eles estão fazendo a parte deles. Você vê que grande avanço aí, né? Que as nossas faculdades não são barbúdias. Desculpa, Fernando. Que as pessoas não vão lá para fazer baderna. Entendeu? Então, o governante que está pouco se lixando para tudo isso, o problema é dele. Nós estamos aqui, nós vamos seguir em frente e vamos vencer. Entendeu? Eu acho, né?
É verdade. Não, Olha, assim, é fundamental que a gente faça isso. É verdade. Fala, Liz. Eu posso dizer assim, que Niterói está fazendo uma boa política, né, com várias ações, né, focadas na saúde, sanitização, né, abrir os hospitais. Tá bonito. Eu acho que assim, nós estamos vivendo ainda um momento muito delicado, que a gente tem que se preocupar, né, com os insumos, com as medicações e tudo que permeia ainda a Covid. Então, não podemos relaxar. É sair de máscara, é passar álcool gel, lavar as mãos, como a Verônica falou, fazer a nossa parte, né? Cobrar das pessoas que estão deixando de fazer a parte delas, né? Aí o Ministério Público, né? Enfim, o governo do Estado aí responde pelo que estiver faltando, e parabenizar os agentes públicos que estão fazendo o melhor trabalho em prol da Covid. Saiu até numa revista da Argentina, o trabalho de Niterói, então eu fico feliz de estar participando desse trabalho, tentando levar um pouco mais de dignidade, né, para os pacientes e familiares. E eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda na política, né? E a gente tem que aprender a votar melhor, né, nos próximos anos, e escolher pessoas que representem melhor a população e que tenham um entendimento mais amplo e não equivocado, não só da saúde, mas em todos os âmbitos, né, da vida, da sociedade em geral. Né? Também não vou me atentar ao que essa política aí vem explanando, né? Fico muito triste, né, da gente ter um governo que nos representa muito mal, no sentido do planeta aí, né? Somos o único país que ainda está sem um ministro da saúde a nos representar. Então, resta à população ter consciência, se proteger, e a gente, em um dado momento, ir cobrar uma política focada mais no conhecimento técnico, que nos devolva um pouco de tranquilidade nesse sentido, né? É o que eu penso. Fantástica essa explanação, Liz. Eu acho que assim, nesse momento que a gente vive essa dúvida em relação a quem coordena, quem manda, quem desmanda, trazer pessoas que são capazes de avaliar politicamente o momento é fundamental, porque o nosso povo, e eu acho que não é o caso das pessoas que assistem a nossa live, né? De verdade, eu não quero acreditar que o nosso povo é incapaz de avaliar que um governante seria capaz de fazer os mandos e os demandos que a política bolsonarista vem fazendo no Brasil, né? Todo mundo aqui sabe o quanto que eu sou desagradado por esse sujeito e, assim, por toda a história desse sujeito, não é por agora, porque eu sempre fui contrário a ele, enfim. Continuo sendo e vou ser para sempre até ele cair. Não acho que a gente tenha que fazer um impeachment, porque ele tem que se consumir naquele cargo até o final de 2022, para que depois não pose de santinho ou de vítima, né? Ele tem que se consumir naquele cargo até 2022, e que toda a população consciente e a inconsciente possa ver o que uma política partidária mal feita fez pelo país. Que no momento que a gente, né, Deus, eu às vezes tento não condenar ou tentar avaliar, né, as frases dos políticos, mas quando o presidente Lula fala que essa pandemia veio para mostrar, né, ele usou a infelicidade de dizer ainda bem ao mundo quem era esse governo. Na verdade, se nós tivéssemos um governo que estivesse mais se importando com o nosso povo, a gente não estava sofrendo o que a gente está. Eu tenho certeza absoluta disso. O Brasil tem um sistema de saúde exemplar, né? E aí, para isso, a gente vê, por exemplo, quando o governo
do prefeito Rodrigo Neves em Niterói faz o seu trabalho, faz a sua cartilha, e quando a gente vê o governo é Fabiano, o prefeito de Maricá, eu acho que é Fabiano, né? Quando faz o seu trabalho com excelência, a gente vê o resultado que vem dando. Mas aonde a gente não vê o resultado vir dando? Nos governos menores ou nos governos mais relapsos, né? E principalmente que emana do governo federal. E aí eu vi na televisão hoje uma reportagem em que o sujeito disse assim: mas eu não acredito no Covid porque a presidência da República não acredita. Fato. Se você não tem um governante que seja capaz de se preocupar com você e que ele faça os atos que o presidente Bolsonaro faz, você nunca vai ser capaz de avaliar que para você vai chegar. Mas o presidente anda no carro de luxo, com porta blindada, com vidro blindado, quando toca nas pessoas deve passar álcool da China, de cima e embaixo, ou dos Estados Unidos de cima e embaixo. E você está onde? No Mauá, no 532, andando para lá e para cá, no 42, enfiado, tendo que trabalhar, e aí a gente vê o quê? O que está acontecendo, infelizmente. Bom, Fabiano Horta, né? Obrigado, Alessandra. Fabiano Deixa eu dar só uma palavrinha, Fernando, só uma. Olha vai. só, Bolsonaro não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Ele foi ele foi muito explícito do jeito que ele era na hora que ele fez política. E o povo gostou, né? Botaram ele aí. Agora, ele não enganou ninguém. Botaram consciente. Mas, enfim, deixa esse papo para lá, que estava muito bom nossa live. Eu tô nervosa aí. No finalzinho das lives, a gente tem que tocar nesse assunto porque a gente não pode errar de novo, não é isso? Deus me perdoe. Sinto mal com isso. Vamos aos agradecimentos, então. Vamos nos despedir. Tem uma opção de gente tão gostosa nessa live. Minha mãe Dulce, Liz, Verônica, vocês não conhecem ainda? Está aqui, ó, nos descritos, Dulce Lemos, escreveu para vocês assim: excelente live, parabéns às duas. Como profissional da saúde que fui durante 30 anos, atuei em saúde pública, ambulatório, enfermaria e UTI. Reverencio as duas profissionais pela live maravilhosa que tiveram. Mãe Dulce foi presidente do Conselho Nacional de Fonoaudiologia, é mãe de santo aqui da Tenda Espírita São Lázaro, deu algumas entrevistas em televisão nos anos 2000, aí, na década de 2000, enfim, uma profissional excelente do Hospital da Lagoa, do Hospital de Ipanema, e que está aqui hoje assistindo essa live com vocês. Minha mãe, um beijo e sua bênção. Meninas, respeito, é o momento de agradecimento, né? Verônica disse para mim, no nosso teste de conexão, que seria muito nervoso de fazer essa live. Verônica, você já viu que nós estamos a 1h40 no ar? E que a gente pudesse ficar até 00:30? Não foi? Ia direto. Então, ia direto, né? Eu quero agradecer a vocês duas pelo tempo que vocês deram à nossa casinha, né, a nossos amigos que estão presentes, mandar um beijo para todo mundo que está aqui, meus parceiros de luta, essa galera boa que está sempre na live comigo. E quero deixar claro para vocês o seguinte: tudo tem início, meio e fim. E assim, não é com nenhuma tristeza que eu anuncio que essa talvez seja a minha última live da temporada, e escolhi fazer essa última live com essas duas mulheres maravilhosas, né, Verônica e Liz, para encerrar essa sequência de lives que eu fiz. Todas estão disponíveis no YouTube, no canal da Tenda Espírita São Lázaro, inclusive essa vai estar. Pasme, algumas atingem quase 1000 visualizações no YouTube, e a gente assim fica meio espantado, né, com as coisas que isso vai atingindo, mas enfim, essa conversa está postergada no tempo, tenho certeza que muitas pessoas ainda procurarão vocês. Verônica, só para a gente terminar, tem um Instagram chamado @causosdevolta, que ela também coordena algumas lives às segundas-feiras, junto com a minha Reza, minha concorrente, né, de internet, mas enfim, estamos sempre juntos, né, não? Não é toda segunda, é geralmente sábado, domingo ou segunda, conforme o meu dia de plantão. Mas pode deixar que eu não vou concorrer, não. Quem sou eu para concorrer com o Fernando? Tô brincando. Se você é 20, eu sou convidada. Causos de Volta é uma live deliciosa que a Verônica faz no Instagram, @Causos de Volta. Sigam lá. E a Liz, como eu falei no início da live, eu tive o prazer de conhecer na live do meu irmão Bruno Ribeiro, né? E assim, trouxe ela para apresentar a vocês. Liz, quando a gente sentir muita saudade, o que a gente faz? Você faz live pessoal também? Dá os seus contatos aí, Verônica, também dá os seus contatos também, por favor.
Bom, eu Bem, não faço live pessoal, não, mas eu deixo meus contatos aí com vocês, para você poder me acionar quando quiser, vocês também, né? Tem o meu Instagram, né, Liz Pestana, né? Quem quiser seguir ou curtir, e aí a gente vai trocando, tá? Eu gosto muito de poesia. Vou fechar. Já estamos fechando? Estamos nas Já estamos conclusões. fechando? Eu vou fechar, então. Eu posso fechar? É comigo? deixa eu dar uma Vai, palavrinha claro. antes da sua poesia, então. Pode falar. Aí você. Hein, Fernanda? Ela termina com a poesia dela. Não Olha é só, minha, não, não é rapidinho. Por minha, não. favor. Amanhã, dia 28, é dia do orgulho LGBTI. A todas as diferenças. Beijo para vocês, Oh, que que vocês ótimo. possam vibrar, ter Que empatia, bonito. que as pessoas possam ter respeito por vocês, entendeu? Que as diferenças sejam respeitadas. Então, um grande beijo a todos do LGBTI. Obrigada, muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Liz. Você é uma doce de pessoa. Obrigada. Fernando, você é meu irmão, é um grande pai de santo. Deus te abençoe, te proteja. E Amém. que a gente possa Axé. voltar se tocando, tá bom? Se Sim. abraçando. E, galera, vocês que Um estão abraço aí, grande. e todo mundo que está na live, vamos fazer o seguinte: bota máscara se precisar sair. Vai Isso aí. devagar, a gente vai passar, tá bom? Obrigada, muito obrigada a todos. Segue, Liz, com a sua poesia, linda. Então, não é minha, não. Eu vou fechar, então, falando da fraternidade, né? Que temos que ter respeito um pelos outros, e pegando já a sua fala. E no livro do Léo Buscaglia, que eu li quando eu tinha 15 anos, é muito bom esse livro, Vivendo, Amando e Aprendendo. Esse autor é fantástico, gente, eu sou fã dele. Infelizmente, ele é falecido, né? Ele desencarnou em 12 de outubro de 98, e de outubro, não, minto, de junho. E por coincidência, ele dava aula de amor e desencarnou no Dia dos Namorados, né? E aí eu vou falar uma poesia que está dentro do livro dele, que fala exatamente disso, das diferenças, né? Foi uma menina que escreveu e ela relatou assim, né? Não posso ser feliz quando mudo só para satisfazer o seu egoísmo. Nem posso me sentir contente quando você me critica por não ter os seus pensamentos ou por não ver como você vê. Você me chama de rebelde. No entanto, todas as vezes que eu rejeitei suas crenças, você se rebelou contra as minhas. Não procuro moldar sua mente. Sei que você está se esforçando muito para ser só você. E não posso permitir que me diga o que ser, pois eu estou me concentrando muito em ser eu. Então, eu fecho essa minha fala, essa provocação, dizendo que todo mundo tem que se concentrar, né, em se encontrar e ser, né, a diferença, né, na vida das pessoas. E essa poesia diz muito do respeito, né? Respeitar o outro, a diferença do outro, né? As nossas escolhas, como eu sou, não fazer pré-julgamentos, né? Não fazer juízo de valor, porque eu tenho cabelo louro, porque eu sou mulher, porque eu sou negra, porque eu sou amarela, porque eu sou... Não é? Gente, somos seres humanos, todos iguais. Eu vou fechar também falando que em cima de uma cama, de um leito do hospital, a gente não cheira bem, não. Somos iguais. Nosso sangue é igualzinho, né? Então, a pandemia veio mostrar isso, que não adianta a gente ter um carro lindo, um apartamento maravilhoso, né? Tantos bens materiais que a gente, através da nossa luta, consegue, né? Infelizmente, no nosso país, de muita diferença para muitos,
com muita luta, consegue algum bem material, consegue vencer barreiras, mas que somos todos iguais, né, diante do Pai maior, né? Somos irmãos. Então, eu deixo um beijo grande no coração de cada um de vocês e eu espero, né, que a gente consiga aprender ao longo da nossa existência a ser um pouquinho melhor, né, a evoluir mais, né? E eu estou falando por mim, por vocês e por todos nós. A gente está num processo de aprendizado e é difícil, mas a gente tem que aprender a ser melhor todos os dias, tá bom? Um beijo bem grande e foi uma honra estar aqui com vocês, um prazer grande, né, adentrar na casa de vocês, fazer essa troca, ser ouvida e ouvir. E para mim não tem coisa mais fantástica do que a troca com o ser humano, né? Eu fico sempre muito comovida e muito feliz também, tá bom? Um beijo bem grande, viu, Fernando, Verônica e todos que estão nos assistindo. Um beijo, fiquem na paz de Deus e vamos viver mais em fraternidade e mais amor ao próximo, tá? É isso. Liz, o meu projeto de levar essas lives às pessoas, eu acho que não poderia ter terminado de maneira melhor. Desde março que eu venho produzindo essas lives aos sábados, né? E tive 18 grandes convidados aqui que passaram por essa tela no sábado. E foi ímpar, cada momento foi ímpar, né? Lógico, cada um com a sua bela palavra, alguns doutores, enfim, algumas pessoas maravilhosas. E hoje está terminando essa live com vocês, me dá a sensação de dever cumprido, porque, como eu disse, né? Eu estou fechando esse ciclo hoje. No próximo sábado, nós não vamos ter live de conversa de sábado da Tesla. Quem sabe um dia a gente volta. Mas, por enquanto, eu estou terminando com vocês e com muito prazer e com muito orgulho fechar com vocês. Você, Liz, é capaz sempre, eu falo, você é uma sacerdotisa da palavra. Talvez esse sacerdócio de trazer a cada um o bem-estar seja a melhor coisa que você pode fazer pelo ser humano. Porque enquanto nesse mundo cheio de gente com tanta prepotência, com tanta bobagem, com tanto eu sou melhor, né? E Verônica bem lembrando que amanhã é um dia tão emblemático, dia do orgulho LGBTQI, que a gente precisa olhar o nosso próximo como a si mesmo, né? Entender a ele como nosso irmão, querer a ele como nosso querido. A gente tem a oportunidade aqui de estar dividindo esse momento com vocês e introjetando essa sensação de bem-estar, de bondade, de amor, que é a função principal de uma casa espírita, seja ela kardecista, umbandista, candomblecista, ou de uma igreja, seja ela católica, evangélica, um templo budista. É o amor, é a palavra que você acabou de deixar nessa bela poesia, que eu te agradeço muito, e esse amor também que eu sinto por Verônica, por ser essa mãe especial. Verônica é um reflexo do que a gente enxerga nela, no Pedro, na Bia, e no outro filho que eu esqueci o nome agora, mas enfim, criaturas maravilhosas que são capazes de amar. Verônica faz com eles um trabalho de dedicação, de caridade, distribuindo comida, enfim, teria tanta coisa para falar dessas pessoas e desse momento, e eu só posso agradecer a Deus pela divindade de estar presente com vocês. Duas geradoras fecham a nossa live de hoje, e com muito carinho e com muito orgulho eu agradeço a cada uma das pessoas que estiveram aqui nesses sábados, né, assistindo tudo isso, que tenha levado um pouco de carinho ao larzinho de vocês, e vou convidar vocês, minhas irmãs, para a gente encerrar numa oração que une a todos os povos, e ela poderia dizer para a gente que essa live termina nesse amor, tá bom? Salve São Francisco de Assis. Salve. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Salve São Francisco de Assis. Um beijo a todos vocês, meus amores. Tudo de bom. Papai do Céu abençoe sempre. Obrigada, um beijo. Até a vista, babies. Bye, Tchau, bye. gente. Tchau.